O som das panelas ecoava pela cozinha quando Vanessa largou o telemóvel na mesa e disse, com a voz mais casual do mundo: convidei o Marcos para o jantar de Natal. Ele anda sozinho, achei que seria simpático. Durante um segundo, o tempo parou. O cheiro do molho de tomate subitamente tornou-se enjoativo. Marcos. O ex. As palavras ficaram suspensas no ar. Como se o próprio Natal tivesse perdido o brilho. Eu tentei rir, mas o som morreu na garganta. O teu ex. Para o jantar na casa dos meus pais. Ela nem olhou para mim. Sim, tu és maduro, Derek. Confio que vais lidar bem com isso. Maduro. Aquela palavra perfurou-me como uma faca envolta em gelo. Ser maduro, para ela, significava engolir em seco, sorrir e fingir que nada estava errado, mesmo quando algo gritava dentro de mim. Enquanto mexia o molho, o vapor subia e nublava-me a visão. Eu via o reflexo dela na tampa de metal, serena, impassível, e percebia que, naquele momento, havia uma parede invisível entre nós. Uma parede feita de segredos, de lembranças antigas, de algo que ela não queria soltar. Ela disse que já tinha falado com a minha mãe. Que a minha mãe achou bem. E eu ali, com a colher de pau na mão, a tentar perceber quando é que deixei de ser consultado nas decisões sobre o meu próprio Natal. Dentro de mim, uma mistura de ciúme e incredulidade começou a ferver. Afinal, quem convida um ex para um jantar de família? E quem o faz, sem sequer avisar o marido? Mas eu calei-me. Disse, está bem. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito, como quem vence uma discussão invisível. Naquela noite, quando ela adormeceu, fiquei a olhar para o teto. A respiração dela era calma. A minha, pesada. E pela primeira vez em 3 anos de casamento, senti que algo estava a escapar-me por entre os dedos. Não era apenas ciúme. Era medo. O medo de descobrir que o amor que eu achava sólido podia estar cheio de fendas. O medo de perceber que talvez o maduro da Vanessa fosse apenas outra palavra para cego. Lá fora, o frio cortava o silêncio. As luzes de Natal piscavam na janela. Inocentes. Como se o mundo continuasse em festa enquanto o meu coração se afundava. Apertei os punhos. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesmo. Posso ser maduro, mas não vou ser ingênuo. E mal sabia eu, que aquele seria o último Natal em que acreditaria na inocência do amor. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava o pequeno almoço e ria ao telemóvel, eu percebi que o cheiro de café já não conseguia mascarar o amargo da desconfiança. E foi aí que as primeiras fissuras começaram a aparecer. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, mas a luz parecia mais fria do que o habitual. Vanessa ria ao telefone enquanto passava manteiga no pão. O som da risada dela, que antes me fazia sorrir, agora parecia um eco distante de algo que já não me pertencia. Ela desligou, olhou para mim e disse: era só o Marcos. Coitado, está a passar uma fase difícil. Sorri de leve, mas dentro de mim, algo ruiu. Aquela desculpa, fase difícil, soou ensaiada. Quase mecânica. Durante todo o dia, a dúvida corroía-me. Tentei concentrar-me no trabalho. Mas as palavras dela voltavam como um refrão que não saía da cabeça. É naquela noite, quando o relógio marcou meia-noite e ela finalmente adormeceu. O silêncio da casa tornou-se pesado demais para ignorar. Peguei no telemóvel dela. As mãos tremiam. Não era apenas curiosidade, era desespero. Desbloqueei o ecrã e encontrei o que já temia. Mensagens. Muitas. Sinto falta do que tínhamos. Às vezes penso, e se tivéssemos tentado mais? Lembras-te daquela viagem à serra? Ninguém me fez rir como tu. Cada linha era uma punhalada. E o pior, ela respondia. Com corações, risos, memórias partilhadas. Com uma intimidade que há muito tempo já não víamos entre nós. A minha respiração acelerou. O peito pesava. O mundo reduziu-se àquele ecrã, àquela pequena janela onde o amor dela ainda vivia. Só que não era comigo. Quis atirar o telemóvel pela janela. Acordá-la. Gritar. Mas não. Em vez disso, tirei screenshots. Enviei-as para mim mesmo. E apaguei os rastros. De repente, percebi que o verdadeiro silêncio não era o da noite, era o silêncio dela. Todos os dias, quando olhava para mim e dizia que estava tudo bem. E eu, tolo,
Acreditava. Durante os dias seguintes, observei-a de perto. Ela sorria mais ao ver o ecrã do que ao ver-me. E cada toque no telemóvel era como uma confissão muda. Eu comecei a duvidar de tudo, do que ela dizia, do que sentia, do que éramos. E dentro de mim, duas vozes lutavam. Uma dizia para esquecer, que talvez fosse apenas nostalgia. A outra gritava que não há nostalgia que justifique uma mentira. Na sexta-feira, depois de 3 noites sem dormir, decidi procurar a verdade. Pesquisei o perfil do Marcos. E o que encontrei fez o meu coração gelar. Fotos dele com outra mulher. Uma mulher sorridente, com um anel de noivado brilhando na mão esquerda. A legenda dizia: grato por este amor e por tudo o que virá. Vanessa tinha dito que ele estava sozinho. Mas não estava. E naquele instante, percebi. A mentira deles não era um descuido, era uma escolha. O sangue ferveu-me nas veias. Não era apenas ciúme agora. Era indignação. E pela primeira vez, eu não queria apenas saber o porquê. Queria agir. Respirei fundo, fechei o portátil e olhei para o reflexo no ecrã apagado. Os meus olhos já não eram os de um homem enganado, eram os de alguém prestes a expor uma verdade. Uma verdade que iria mudar tudo. Naquela noite, criei um perfil falso. Escrevi uma mensagem simples, direta, e ao outro lado, alguém respondeu, alguém que, tal como eu, também vivia uma mentira sem saber. Foi assim que conheci Claire, e que a tempestade começou a formar-se. O cursor piscava no ecrã do computador, como se me desafiasse. Durante minutos, fiquei a olhar para aquela janela de jet aberta, o perfil falso que eu criara. A mensagem curta que escrevera a uma mulher que, até então, era apenas uma estranha. Olá, Claire, desculpa o incômodo, acho que precisamos de conversar sobre o Marcos. Enviei. E naquele instante, o coração bateu mais depressa do que em qualquer discussão que tivera com Vanessa. Esperei. 1 minuto, 2, 10. Depois, o telemóvel vibrou. Desculpa, quem és tu? Expliquei-lhe tudo, que era marido da ex-namorada de Marcos. Que ele fora convidado para o Natal na casa da minha família. Que me tinham dito que ele estava sozinho. Do outro lado, silêncio. E então, a verdade rebentou como uma granada. Sozinho. Estamos noivos há 4 meses. Ele disse-me que ia a uma festa de trabalho. Li a mensagem 3 vezes. Incapaz de respirar. Aquele, estamos noivos, pesava mais do que qualquer traição. Não era só uma mentira, era uma vida paralela construída sobre falsidades. Contada com sorrisos e segredos. Claro, começou a mandar-me prints, fotos, mensagens. Havia nelas a mesma ternura que ouvira nas conversas entre Marcos e Vanessa. A diferença era que agora, eu via o outro lado do espelho, a mulher que também estava a ser enganada. 2 estranhos unidos pela mesma ferida. Falámos durante meia hora. A voz dela era calma, mas tremia nas entrelinhas. Eu, não sei o que dizer. Ele prometeu-me um futuro. E eu, achei que já tinha um presente. Respondi. Naquele momento, percebi que a dor partilhada pode ser um estranho tipo de consolo. Ela perguntou-me o que eu pretendia fazer. E foi aí que a ideia surgiu. Crua, quase cruel, mas inevitável. Acho que devíamos mostrar-lhes a verdade. Juntos. Houve silêncio. Depois, a resposta. Diz-me quando e onde. Fechei o portátil. A sala estava escura, apenas iluminada pelas luzes de Natal penduradas na janela. E entre as sombras, a minha decisão ganhava forma. Não era vingança. Era justiça, fria, necessária, quase poética. Nos dias seguintes, Vanessa continuou a agir como se nada tivesse mudado. Falava do jantar, das sobremesas, da roupa que ia usar. Eu limitava-me a ouvi-la, estudando cada gesto, cada sorriso que já não me pertencia. Por dentro, sentia-me dividido entre a raiva e uma estranha serenidade. Eu sabia que o inevitável estava a aproximar-se, e, pela primeira vez, não tinha medo. Na véspera de Natal, quando ela adormeceu, fui até à varanda. A cidade brilhava sob o frio. E eu deixei o vento cortar-me a pele. Como se precisasse sentir algo real. Dentro de mim, uma certeza sólida crescia. Amanhã, ninguém vai sair desta mesa como entrou. O dia chegou.
As velas estavam acesas. O cheiro do peru enchia a casa, e às 2h45. A campainha tocou. Quando abri a porta e vi claro. Percebi, a verdade tinha acabado de entrar. O dia amanheceu frio, mas dentro de mim o que ardia era outra coisa, uma mistura de nervosismo e calma calculada. Vanessa estava animada. Passou a manhã a escolher o vestido, a sorrir ao espelho, a confirmar mensagens no telemóvel. O Marcos chega às 2, disse ela, com a leveza de quem anuncia a chegada de um velho amigo. Limitei-me a acenar. O teatro começara, e eu já sabia o papel de cada um. Quando chegamos à casa dos meus pais, tudo parecia perfeito. A mesa estava posta, o cheiro do peru espalhava-se pelo ar, e as vozes das crianças enchiam a sala com uma alegria inocente. Durante alguns minutos, quase esqueci o motivo real de estar ali. Mas então, a campainha tocou. Marcos entrou com o charme ensaiado. Trazia uma garrafa de vinho e um sorriso que não me convenceu. Vanessa iluminou-se como uma vela, um brilho que há muito tempo não via em relação a mim. Abraçaram-se, demoradamente. 3 segundos a mais. Eu contei. Cumprimentei-o, firme. Boa tarde, Marcos. Bem-vindo. Ele respondeu com aquele tom de falsa humildade que sempre me irritou. Obrigado por me receberem, Derek. Significa muito. Durante o almoço, todos tentaram manter o espírito natalício. Risos, brindes, histórias de família. Mas entre cada garfada, eu observava os olhares cúmplices, as mãos que se tocavam por acidente, os segredos trocados nos sorrisos. Era um espetáculo disfarçado de festa. E então, às 2h45, a campainha tocou novamente. Levantei-me antes que alguém dissesse uma palavra. Abri a porta. E lá estava ela, claro. Casaco vermelho, olhar firme, uma garrafa de vinho nas mãos e um nervosismo contido que só eu percebi. Deve ser o Derek, disse ela, forçando um sorriso. Sou eu, entra, por favor. Quando entramos na sala, o ar pareceu congelar. Marcos ficou branco. O copo caiu-lhe da mão e o vinho espalhou-se pelo tapete. Como sangue. Vanessa travou um soluço. Claro, o que estás aqui a fazer? Gaguejou Marcos. Vim jantar, respondeu ela calmamente. O Derek achou que eu devia saber onde o meu noivo passaria o Natal. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no peito. O tipo de silêncio que antecede uma explosão. Vanessa virou-se para mim. Furiosa. A voz trêmula. Isto é uma loucura. Tu convidaste-a só para me humilhar. Não, respondi. Convidei-a porque a verdade merecia um lugar à mesa. Marcos tentou falar, balbuciando desculpas. Mas claro não lhe deu tempo. Mentiste-me, Marcos. Disseste que ias a uma festa de trabalho. Que eras um homem decente. Ele estendeu a mão, desesperado. Amor, por favor. Não me chames amor. Cortou ela, fria. Não depois disto. A minha mãe, confusa, murmurou algo sobre respeito. Mas o mal já estava feito. As máscaras caíram todas de uma vez. Vanessa olhava-me como se eu fosse o inimigo. Mas, pela primeira vez, eu não recuei. Foste tu quem trouxe o passado para esta casa. Vanessa, eu só trouxe a verdade. Ela empalideceu. Marcos calou-se. É naquele instante. Percebi, o jantar de Natal tinha acabado. Não havia risos. Não havia perdão. Havia apenas restos de ilusões espalhados entre pratos e talheres. Claro saiu primeiro. Marcos foi atrás, sem dizer palavra. Vanessa ficou imóvel, perdida entre raiva e vergonha. E eu, finalmente, senti paz. Olhei para o meu pai. Ele levantou o copo e disse, num tom seco: Bem, nunca tivemos um Natal tão interessante. Sorri, cansado. A verdade dói, mas liberta. Naquela noite, o silêncio da casa foi ensurdecedor. As luzes ainda brilhavam, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. E foi aí que percebi, quando o amor morre. O que fica é o eco daquilo que poderia ter sido. A casa estava silenciosa. Demasiado silenciosa. As luzes de Natal ainda piscavam, refletindo-se nas taças meio cheias, nos pratos abandonados, nos restos de uma ceia que nunca chegou a acontecer. Cada piscar de luz parecia zombar de mim, como se dissesse: Olha, ainda tentas fingir que isto é uma festa.
Depois que Vanessa saiu, levei horas a mover-me. Não sabia o que fazer com aquele vazio. O relógio marcava meia-noite e eu ainda estava sentado à mesa. Olhando para a cadeira dela, vazia, mas ainda quente de lembranças. A raiva tinha-se transformado em silêncio. E o silêncio, em cansaço. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas como se nada tivesse acontecido. A minha mãe já estava a limpar tudo. O meu pai lia o jornal, fingindo que não via a tristeza no ar. Filho, às vezes perder é a única maneira de ganhar paz. As palavras dele caíram como uma manta sobre o peito, pesadas, mas reconfortantes. Pela primeira vez, não tentei responder. Voltei ao apartamento no dia seguinte. Ela não estava lá. Apenas um bilhete em cima da mesa da cozinha. Desculpa, nunca quis magoar-te. Podemos falar. Olhei para aquela folha durante longos minutos. Não havia lágrimas, nem raiva. Só uma estranha sensação de libertação. Amar alguém que mente é como tentar acender uma vela num vendaval, o esforço só te queima mais depressa. Deitei o bilhete fora. Abri as janelas. O ar frio entrou, trazendo com ele uma paz que eu já não lembrava. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me dono do meu próprio espaço. Nos dias que se seguiram, cada objeto da casa parecia sussurrar memórias, as canecas de café, o relógio que ela escolhera, o perfume que ainda pairava nos lençóis. Fui juntando tudo, devagar, até que as lembranças deixaram de ser dor e passaram a ser apenas passado. 2 meses depois, encontrei Claire para tomar um café. Não havia raiva, nem amargura, apenas 2 sobreviventes de uma tempestade que os outros criaram. Falámos do que perdemos e do que ganhamos. Sabes, disse ela, sorrindo, acho que no fundo, eles fizeram-nos um favor. Assenti. Porque, de certa forma, era verdade. Às vezes, é preciso ver o pior no outro para reencontrar o melhor em nós. À noite, quando voltei à casa dos meus pais, o meu sobrinho correu até mim e perguntou: Tio, vamos ter Natal outra vez este ano? Sorri. Claro que sim, mas este vai ser diferente. Este vai ser verdadeiro. E naquele instante percebi. As cinzas da tempestade não eram o fim, eram o solo fértil onde eu finalmente podia recomeçar. Os meses passaram, e entre silêncio, perdão e novos começos, descobri algo que nunca imaginei, o verdadeiro significado do Natal. E não tinha nada a ver com presentes, mas com verdade. Coragem e renascimento. Os meses passaram como um longo inverno, frio por fora, mas silenciosamente fértil por dentro. A vida, pouco a pouco, voltou a ter ritmo, o trabalho, as conversas com a minha irmã, os jantares tranquilos com os meus pais. Mas o que mais mudou, fui eu. Antes, eu achava que ser forte era calar, sorrir e seguir em frente, mesmo quando tudo doía. Agora sei que força verdadeira é não aceitar o que te destrói apenas para manter as aparências. E foi essa lição, cruel, mas necessária, que o último Natal me ensinou. Durante muito tempo, associei o Natal à união, à família, ao perdão fácil. Mas aquele ano mostrou-me que o Natal também pode ser sobre verdade. Sobre coragem. Sobre o momento em que decides deixar o que te magoa, para abrir espaço ao que te faz crescer. Lembro-me de um fim de tarde em janeiro. Estava a chover. Fui dar um passeio, sem destino, e parei diante de uma montra cheia de enfeites natalícios em saldo. As luzes piscavam, tristes e tardias, e de repente percebi: o Natal não é uma data no calendário. É o instante em que escolhes recomeçar. Recebi um e-mail da Vanessa algumas semanas depois. Pedia desculpa, dizia que estava perdida, que queria ser amiga. Li cada palavra com calma. Não havia raiva, apenas uma certeza tranquila: alguns capítulos precisam mesmo de acabar para que o livro continue. Apaguei o e-mail. E nesse gesto simples, senti-me livre. Também reencontrei Claire. Falámos da vida, dos medos, das cicatrizes. Rimo-nos de como o destino, às vezes, junta os despedaçados certos para que se curem juntos, sem romance. Sem pressa, apenas humanidade. Ela disse algo que nunca esqueci. O Natal que destruiu os nossos lares, salvou as nossas almas. E eu soube que ela tinha razão. Hoje, quando olho para trás, não vejo tragédia, vejo transformação.
O amor acabou. Sim, mas no seu lugar nasceu algo mais raro: respeito por mim mesmo. E isso, percebi, é o verdadeiro milagre de qualquer renascimento. Por isso, se estás a ouvir isto e já passaste por uma traição, por uma perda, por um fim, sabe que o Natal não está nas luzes nem nas canções. Está no momento em que decides não aceitar menos do que mereces. Porque o perdão sem verdade é só esquecimento. E o amor sem respeito é só solidão disfarçada. Hoje, finalmente, entendo o que o meu pai quis dizer naquela noite. Às vezes, perder é a única maneira de ganhar paz. É pela primeira vez. Sinto que o Natal voltou para mim, não como uma celebração, mas como um recomeço.